exaltado é o nome do nosso Deus. Ao Deus eterno, Criador dos céus e da terra, nós te glorificamos nesta noite, ó Senhor dos exércitos celestiais. Nós adoramos ao teu nome. Nós nos prostramos diante da tua vontade, engrandecendo ao teu santo nome, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é verdadeiro. Nós adoramos ao teu nome e proclamamos ao teu nome. Daremos louvores, cânticos ao teu nome, ó Senhor. Nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante da tua face, diante da tua presença. Nós colocamos ao nosso coração o nosso entendimento, clamando ao Deus, Criador dos céus e da terra. A Jesus Cristo, toda honra, todo louvor, toda glória seja dada somente a ti, Jesus. Nós adoramos ao teu santo nome e pedimos ao Senhor nesta noite que venha de encontro com a tua presença sobre a vida de cada um que adentrar a este canal, trazendo cura, trazendo transformação, trazendo salvação, trazendo redenção. Que a tua palavra venha penetrar a divisão da alma, a profundeza do espírito de cada irmão que adentrar a este canal para ouvir a tua palavra, para testificar, Senhor, da tua palavra. Que o Senhor venha tocar aos corações, que aonde há choro venha haver esperança, alegria, aonde há tristeza que venha haver, Senhor, abundância de alegria, aonde há dor que venha haver cura, aonde há doença que as enfermidades venham sair pelo nome de Jesus, aonde haver depressão que ela venha sair em nome de Jesus. Que os pensamentos dos vossos corações venham ser purificados pela palavra daquele que tudo criou. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e a palavra dele jamais voltará vazia. Que o Deus eterno venha testificar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos familiares, neste momento, pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus que nós proclamamos. É pelo nome de Jesus Cristo que nós nos colocamos. Manifesta o teu poder dentro de cada vida, dentro de cada coração, para a tua glória, Senhor. Para que haja salvação, para que haja transformação de caráter, de mente e de coração. Senhor Jesus, nós nos colocamos e proclamamos ao teu nome nesta noite. Adentra dentro de cada família, de cada lar, de cada vida, de cada coração, para que venham testificar da tua bondade, da tua benignidade, da tua justiça. Aqueles que estão, Senhor, carentes, que a alma anseia pela tua presença, anseia pela tua palavra, que esta palavra venha brotar dentro dos vossos corações, trazendo vida, esperança, trazendo renovo, alegria, felicidade, trazendo fortalecimento na fé para a vitória em Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, para que possamos nos fortificar na esperança da fé e adorá-lo na beleza da tua santidade, porque Jesus Cristo é maravilhoso, Jesus Cristo é o Rei eterno, todo poderoso, e Ele pode mover
os céus e a terra ao seu favor. Eu quero que você que adentrou este canal se desligue dos teus pensamentos. Eleve aos teus pensamentos a Deus, liberando o perdão, todos os maus sentimentos do teu coração, para que venha estar conectados na palavra do Senhor, para que haja restabelecimento, cura, salvação, para que haja redenção. Compartilhe esta mensagem com as pessoas que estão nos vícios, nas drogas, no crime, para aqueles que precisam de uma palavra de esperança. Eu não estou aqui a pregoar religião, mas sim a um Deus vivo, reto, ressurreto, que traz a salvação ao Redentor da humanidade, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ele te chama da forma na qual você esteja, neste momento, para que tenhas vida e vida eterna, diante da presença do Senhor, Criador dos céus e da terra. Compartilhe aos que estão doentes, enfermos. Compartilhe esta mensagem, porque esta palavra é cura. Ela é viva e eficaz, capaz de penetrar a intenção do teu pensamento, profundeza da tua alma e discernir os pensamentos das intenções. Esta palavra, ela nunca voltará vazia, porque ela é viva e ela é eficaz. Agora, neste momento, você pode agradecer a Deus, falar assim: Senhor, obrigado pelo dia. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado por eu estar aqui neste momento, por me dar mais uma oportunidade de ouvir esta mensagem, Senhor. Você pode agradecer a Deus pela bondade e misericórdia do Senhor neste momento, porque Deus é maravilhoso, porque Deus, Ele é santo. A honra é dEle, a glória é dEle, o poder é dEle, o domínio é dEle. Senhor Jesus, manifesta de uma forma sobrenatural a cada vida, a cada coração, nesta noite, para que haja salvação e redenção. 1 João, a palavra de Deus, ela vai nos relatar a primeira epístola universal do apóstolo João. A palavra da vida foi manifestada na carne, o que era desde o princípio, e que vimos com os nossos olhos, e que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós vimos e testificamos dela, e a vós anunciamos a vida eterna que está com o Pai, e que nos foi manifestado, e que vimos, ouvimos, e vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas eu vos escrevo, com vosso gozo que se cumpra. Deus é a luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. Esta é a mensagem daquele que ouvimos, e vós anunciamos, que Deus é a luz, e nele não há trevas nenhuma. E se dissermos que temos comunhão com Ele, e andamos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, e com Ele na luz estamos, há comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que te purifica de todo o teu pecado, a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso. A sua palavra não está em nós. Meus filhinhos,
Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos seus pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. E nisto sabemos e conhecemos, guardamos os mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, não guarda os mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer aquele que guarda a palavra, o amor de Deus está nele. Verdadeiramente aperfeiçoado nisto, conhecemos que estamos nele. Aquele que diz, está nele, também deve andar como ele andou. Irmão, vos escrevo os mandamentos, o novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivesses, o mandamento antigo, que é a palavra, desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo e verdadeiro em vós, porque vão passando as trevas e a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Filhinhos, vos escrevo, porque pelo nome que vos perdoados os vossos pecados, o Pai, escrevo-vos porque conheces aquele que desde o princípio. Jovens, vos escrevo, porque vencestes o malignos. Escrevi, filhos, porque conheceis o Pai. E vos escrevo, porque já conhecestes aquele que desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus em vós. E já venceste o maligno. Ameis ao mundo. O que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo mundo que há no mundo são concupiscências da carne e concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e não é do Pai, mas do mundo. Mas o mundo passa, é a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Você pode glorificar a Deus nesta noite. Você pode falar assim: Senhor Jesus, me ensina a te amar acima de todas as coisas deste mundo. Me ensina a te amar acima das minhas próprias concupiscências, dos meus próprios desejos e das vaidades deste mundo. A palavra de Deus, ela vai nos relatar em 1 João que a luz que veio ao mundo e que iluminou esta terra, aquele que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Eu quero te pedir que você republique e compartilhe esta mensagem àqueles que precisam de salvação. Compartilhe esta mensagem àqueles que estão no mundo do crime, das drogas, do vício, que estão afastados da presença de Deus. Porque quando você compartilha esta mensagem, você está salvando almas para Deus. A palavra de Deus, ela vai nos relatar. O princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Vamos entender, no princípio Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, colocou o homem em um jardim chamado Éden. O homem, ele deu uma única determinação, para que o homem predominasse sobre toda a existência humana, sobre toda a criação, e todas as árvores, e tudo quanto existia naquele jardim. Mas deu uma determinação: não comeste da árvore da vida. E essa determinação, na qual Adão olhou a concupiscência e desejou, ele e a tua esposa, e caíram em pecado, comendo o fruto que era proibido. Agora o homem, ele vem para a terra para trabalhar com o suor do teu rosto.
Uma vez que o pecado habita na tua vida, ele traz a morte, não só física como da matéria. O homem no qual cujo foi criado para viver na plenitude da existência e da conexão da excelência, para viver eternamente na plenitude do poder do nosso Deus, agora ele está em pecado, afastado da eternidade, afastado da imortabilidade, ele passa a ser um ser mortal, decaído. E ele começa a sofrer as consequências dos teus atos. E sobre o domínio da terra já estava o maligno, que já tinha se rebelado contra Deus. E quando a palavra ela nos diz que o mundo jaz do maligno, desde o princípio da queda de Adão, o mundo jaz no pecado e jaz no maligno. Mas ali há uma promessa, que viria a luz do mundo, para pisar na cabeça da serpente e vencer o mal. A palavra se fez carne e habitou entre os homens, e esta luz resplandeceu sobre toda a terra. Todos daquela era puderam ver, e até os dias de hoje nós vemos ao nome do Senhor Jesus Cristo operar milagres, sinais e maravilhas, porque o nome, sobre todo nome, está o nome de Jesus, a luz do mundo. E a palavra em João ela vai nos dizer que aquele que anda na luz, nele não há trevas, mas aquele que se diz andar na luz e tropeça está em trevas. Mas nós temos um intercessor, um intermediário, que pelo sangue na cruz do Calvário se esvaziou pelos pecados da humanidade, e é o seu justificador, Jesus Cristo, o que te dá a salvação e o direito a esta vida eterna novamente. Ele veio ao mundo. O mundo anda embriagado nas suas próprias concupiscências, e a palavra vai nos dizer que a humanidade, o homem que ama mais o mundo do que a Deus, e que ama mais a concupiscência humana, ele está afastado, separado de Deus. Eu tenho Deus no meu coração, mas eu apego a minha casa, ao meu carro, aos meus bens, à minha vida, e Deus sempre no último lugar da escala diária da minha existência. Você não tem Deus no teu coração, você está afastado do caminho do Senhor. E é necessário que retorne ao átrio da existência da vida, colocando a Jesus, o caminho, a verdade e a vida, acima das suas próprias concupiscências, dos seus próprios desejos, das suas próprias vaidades, da sua própria existência, colocando amar ao Senhor, ao teu Deus, acima de todas as coisas, para que as demais coisas vos sejais acrescentadas. Porque o homem que anda em trevas, ele tropeça. Mas aquele que anda na luz, ele não tropeça. E quão é difícil andar na luz em um mundo em trevas. Mas Deus, ele te fez e te formou para que sejais luz em meio à escuridão. Mas mesmo se a escuridão tentar sufocar a tua luz, uma vez que a luz é acesa dentro do teu ser, a presença do Espírito Santo de Deus, que habitou dentro dos vossos corações, não tem como sufocar. Nem o mundo, nem a morte, nem as potestades, nem as malignidades, nem a existência, pré-existência que existirá, pode te separar do amor infindável de Jesus. Porque você é luz e não trevas. E quando você coloca a tua fé em prática, proclamando a luz do mundo dentro do teu ser, ao Deus poderoso, dominador e criador de toda a existência, que é a luz e nele não há trevas, não há engano. Quando você coloca ele no átrio da tua existência, e quando você coloca Deus acima da sua própria concupiscência, esta palavra, ela vai habitar aos vossos corações, para trazer transformação, para trazer vida, restabelecimento, renovação. Porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz,
e ela jamais irá voltar vazia. Mas quão difícil é mantermos nesta palavra? A palavra de Deus, ela é todos os dias. Nós temos que lutar por esta palavra. Nós temos que praticar esta palavra todos os dias. Nós temos que viver nesta palavra, nessa peleja todos os dias das nossas vidas. Quão difícil é caminhar para a glória, porque o caminho não vai ser fácil. Jesus Cristo falou assim: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci ao mundo. E se você estiver conectado nele, você também vencerá. Agora João, ele vai nos relatar e vai nos ensinar de uma forma que é uma forma de sabedoria. Ele vai nos testificar que a busca, a fé, a convicção ao chegar do patamar diante de Deus está em Jesus Cristo. Reconhecer a Ele em todos os teus caminhos. Amai mais a Deus acima das suas concupiscências. Amai a Jesus acima da sua mãe, do seu pai. Amai acima deste mundo. Porque quem ama esse mundo, ama os desejos, os prazeres da carne, a concupiscência dos valores terrenos deste mundo, está afastado de Deus. Nós podemos amar, sim, mas podemos primeiramente amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se o homem não tem o amor de Deus acima de todas as coisas, ele não ama ninguém, nem a si mesmo. Ele está desviado da presença. Porque Deus, ele é amor. E se nós estamos desligados, o ser humano, ele é mestre em se matar, em se destruir, em se propagar ódio, ganância, destruição. Mas quando nós estamos ligados na luz do mundo, que é Jesus Cristo, o sal da terra, aí sim nós amamos ao próximo como a nós mesmos, amamos aos nossos perseguidores, nós fazemos ao bem, porque Ele opera em nós e nele não há engano, não há mentira. Porque quando nós amamos a Deus, e mesmo se nós andamos em luz e um dia tropeçarmos nas trevas, Ele é o nosso advogado, nosso intercessor, o intermediário para nos socorrer. Não é porque você caiu que você vai ficar prostrado. Não é porque você pecou que você está desarraigado. Você tem a oportunidade que se chama vida dentro do teu ser, de se arrepender, e Ele vai te aceitar novamente como filho, como filha. Porque quem disser que eu não peco, eu sou mentiroso. Todos nós pecamos todos os dias, no agir, no falar. A palavra de Deus nos relata em 1 João. Porque se nós dizemos que nós não há pecado, nós somos mentirosos e Deus não está em nós, porque todos os dias nós pecamos, porque nós somos pecadores constantes, todos os dias. Nós somos dignos de arrependimento, de nos prostrarmos, de nos entregarmos, de reconhecer os nossos caminhos errados e falar: Senhor, me ajuda a caminhar diante da Tua grandeza, da Tua presença. Me ensina a mostrar ao Teu caminho a luz da Tua palavra, para que habite em mim o resplendor da Tua luz. E me santifica, me purifica, porque só Jesus, Ele pode nos limpar. Só Ele pode nos lavar, nos redimir, nos purificar. E esta é uma conexão diária. Esta é uma luta diária. A cada cravo transpassado no teu corpo, nas tuas mãos, foi pelos meus pecados.
foi pelos teus pecados. A cada chibatada, a cada tapa, a cada chute, a cada cuspida, ele foi desfigurado, foi moído pelos meus pecados, não merecendo carregar as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Olha como que isso é maravilhoso. Qual homem que se diz homem neste mundo que faria isso pelo seu filho ou pela sua filha? Nenhum de nós faríamos, porque quando a nossa pele que está lá, o homem geme e chora. Ele fez pelos pecadores, pelos transgressores, pelos zombadores, por mim, por você, por toda a humanidade em trevas. Ele venceu as potestades, malignidades predominantes no ar com o ato de amor infindável, insondável, imedível, incabível, incompreensível, entendível. Ele venceu o mal com o bem. Ele venceu as trevas com a luz, o amor com o ódio. Ele venceu o ódio com o amor, amando e falando assim: perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Porque nós somos como cegos tropeçando ao meio-dia nas nossas vaidades, concupiscências, malignidades, não entendendo a grandeza de Deus que quer nos amar, nos salvar. E isso é dado de graça a cada coração. É pela tua comunhão, é pela tua fé, é pela presença do Espírito que está dentro de você, que ela nunca vai ser apagada, e toda vez que você clamar a Ele, Ele vai estar pronto a te socorrer, a te restabelecer, a te encher, a te renovar. Não é porque às vezes caímos, estamos fracos, mas Ele é a força, é nas tuas fraquezas que Ele aperfeiçoa. A juventude, ela se encontra em total trevas, porque a tecnologia domina a mente da humanidade. A tecnologia domina a mente do ser humano, que querem viver no mundinho de Marley, num mundinho onde tudo é bonitinho. Mas vamos olhar a nossa realidade, as guerras, nações sendo destruídas, famílias dizimadas, atrocidades, assassinatos, imoralidades destrutivas, reinos sendo abatidos, nações sendo dizimadas, apagadas da existência por guerras, por bombas, por mísseis. Aqueles que tinham casa, tinham vida, de um dia para o outro já não tem nada. Aqueles que tinham pai, tinham mãe, agora são órfãos. Olha o pecado generalizado diante dos teus olhos, 5 horas da manhã, quando você liga a televisão. As redes telecomunicativas expressando o ódio da terra. A fúria do dominador desta terra que é Satanás. Expressando os homicídios, filho matando pai, pai matando filho. Todo tipo de tragédias, de estrupos, todo tipo de desamor, desigualdade, ladroagem, roubalheira nos governos, cercados de concupiscências, de destruição. O demônio não está brincando, está matando milhões e milhares, todos os dias diante dos nossos olhos. E nós estamos, muitas das vezes, no mundinho de Marley, esperando que um míssil venha e atinja a nossa casa, para que nós acordemos. Buscai ao Senhor, enquanto se pode encontrá-lo. Adorai ao Senhor, o teu Deus, no teu santuário, porque Ele é maravilhoso, Ele é todo-poderoso, e nele não há engano. O Criador dos céus e da terra, o Rei do universo, que te chamou, que te formou, que te criou e que está com você. E mesmo que os seus caminhos sejam caminhos de trevas, hoje verá luz resplandecer aos vossos seres, aos vossos corações.
se assim se entregar diante da presença dele. Olha como Deus, ele nos ama. Ele te dá a possibilidade. A cada dia o mundo está sendo uma simbologia, como se você encher a palma das suas mãos de água e tenta parar essa água fechando os seus dedos. Assim está contado os dias dessa terra. Por mais que você feche, a água vai vazar. E assim é a sua vida. É o seu tempo que está se acabando. É o seu tempo que está se esvaindo. É a sua oportunidade de ser salvo que está acabando. E Ele está te chamando agora nesse momento. Volteis ao Senhor, ao teu Deus, que te criou, que te formou, que te chamou. Voltai ao primeiro amor, ao átrio. Amai ao Senhor, ao teu Deus, acima de tudo. O mundo está passando, essa concupiscência irá passar, as trevas não predominará, não prevalecerá contra a luz. Jesus está voltando, Ele está vindo para transitar e transladar esta humanidade. E não é a placa da igreja que vai te salvar, o padre, ou o papa, ou o pastor, ou o pregador. O único que pode te salvar é o Redentor, se chama Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. O reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações, para que aceite o caminho da verdade, para que aceite o caminho da luz e não das trevas, para que caminhe para a plenitude da salvação e não para o inferno da destruição. Porque aquele que ama mais o mundo do que a Deus não é digno dele. Está separado do amor de Deus. Aquele que ama mais os desejos da tua carne está separado do átrio de Deus. Aquele que ama mais as suas vontades está separado da vontade do Senhor, o teu Deus. E Ele está te falando: larga as suas concupiscências, larga os teus pecados, larga as trevas e venha para a luz, para que eu restabeleça o elo contigo. E o nome dele é Jesus. Este Deus que é maravilhoso, o que te chama, o que te ama, o que não desiste de você. Ele quer te alcançar agora. Porque muitos de nós andamos agarrados em pequenas coisas e não compreendendo o que Deus fez por nós. Muitos de nós passamos, muitos contemplaram a grandeza, os mistérios, muitos leem todos os dias, veem todos os dias, mas não querem viver a verdade. E esta verdade é o que te separa das trevas. É você viver nele, confessando os teus pecados. Porque se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. E se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso. Quem não peca nesta terra? Esses santarrões que dizem ser santos, eles estão colocando a Deus como mentirosos. Porque a palavra que fala em 1 João 10 vai dizer: se dissermos que não há pecados, fazemos-nos mentiroso, a palavra não está em nós. Olha como que isto é grandioso. Todos nós pecamos todos os dias, no agir, no falar, no pensar, no apontar, no julgar, no desejar. Só no imaginar nós já pecamos. E se nós falarmos que não somos pecadores, nós estamos colocando a Deus como mentiroso. Não há um justo sequer. Não há um merecedor sequer. Quando Abraão chega para Deus e fala assim: Deus, se lá em Sodoma e Gomorra, se houvesse 50 justos,
O Senhor não desejaria, se houvesse um justo, Deus não iria destruir por amor daquele. E ninguém era justo, e não há na terra um justo sequer, porque a palavra nos fala que nós somos injustiçados e injustiçamos todos os dias ao próximo. Querendo ou não, nós fazemos o mal, porque a nossa raiz é maligna. O átrio do pecado, mas o amor de Deus é o que te dá a luz e te tira das trevas. Quando nós nos arrependemos todos os dias e que nós nos achegamos a Ele, para viver nele, para caminhar como Ele andou, como Ele caminhou. Porque nele está a perfeição e não nele não há engano. E quando nós somos caminhantes quando nós convivemos com Ele, e não só ouvintes, mas praticantes da palavra, vivendo nele e Ele em nós, que Ele sejais habitação em nós, aí sim nós caminhamos para a vida eterna. Fazemos uma reflexão nesta noite. Para onde nós estamos indo? A quem nós estamos confiando? Em que nós estamos confiando? Em quem nós estamos confiando? Para onde nós estamos caminhando? Porque se nós colocamos a nossa confiança em homens, ou a nossa confiança nos nossos desejos, nós estamos fora da vontade do Senhor. Então é necessário que nós nos voltemos para Deus. Todos os dias é necessário que nós nos voltemos para a grandeza do Senhor. Todos os dias é necessário que nós nos reconhecemos como nós somos pecadores. É necessário que todo dia nós diminuamos diante da presença dEle para que Ele cresça em nós. É necessário que todos os dias nós glorificamos a Ele, exaltemos a Ele e colocamos Ele acima das nossas vidas, dos nossos desejos, dos nossos prazeres, das nossas vontades. É necessário que todo dia voltemos ao nosso coração, ao primeiro amor. Lembrando-se de tudo o que foi passado naquela cruz, todos os dias diante dos nossos olhos. Porque o primeiro falar da tua manhã deve ser: Jesus, eu te amo, me proteja nesta manhã, quando você acorda. Mas muitos vão, aquilo que você adora, aquilo que você adora, tudo que você olha e você está fixado, você está adorando. Adorarás somente ao Senhor, ao teu Deus. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, você está adorando a Ele. Mas quando você está vendo as coisas do mundo, você está adorando ao mundo. A quem nós adoramos? Ao mundo ou a Deus? Porque seguir a Deus é ir na contramão do mundo. Porque aquele que vai a sentido do mundo não está fazendo o desígnio de Deus, está contra Deus. É a palavra que diz. Aquele que caminha na rotina normal desse mundo está indo para o abismo e não para os céus. Mas aquele que caminha ao sentido contrário deste mundo, ele está caminhando para Cristo. Porque nós servimos qual Deus? O da terra ou o Deus que fez os céus e a terra, os mares e os oceanos? Porque o Deus desse século, desta terra, chama-se Satanás. E ele tem arrastado milhões e milhares para o inferno. Por não ter conhecimento, por não estudar a palavra, por não viver a palavra. Porque se eu falo que eu tenho Deus e eu não vivo a palavra, eu não tenho conhecimento da palavra, eu estou mentindo para mim mesmo, estou me enganando. Mas quando eu vivo nele, eu tenho que praticar esta palavra, eu tenho que viver desta palavra. Porque todos nós estamos em pecados, fomos gerados em pecados, formados em pecados, e essa luta constante para vencermos o pecado, ela é diária até o encontro com Ele, que Ele nos purificará, nos revestirá, nos restaurará, nos restabelecerá. E não são para muitos, são para poucos, porque o caminho da porta larga está conduzindo milhões ao inferno, está conduzindo milhões à destruição. Mas Jesus Cristo é o caminho da luz.
e da verdade, o caminho da salvação. E hoje o caminho da salvação chegou a oportunidade ao teu coração, para que você tenha luz, esperança, salvação eterna na grandeza do Senhor. Não a religião não vai te salvar, o pastor, o papa não vai te salvar, é a sua comunhão com Ele, a sua busca com Ele, a sua aceitação, confessando a Ele, reconhecendo a Jesus Cristo como a luz do mundo, falando assim: eu te aceito, Senhor, como meu Deus, meu único Deus, te reconhecendo acima de todos os domínios da minha vida, da minha existência, como meu Criador. Escreve meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Apocalipse 20:15 vai dizer: aquele que não for achado, encontrado, escrito no livro da vida, não tem parte com Deus. Muitos estão dentro da igreja há 20, 30 anos, não tem o nome escrito no livro da vida, mas estão lá dando o dízimo de semana em semana, de mês em mês, engordando. Essa raça de víbora, que querem comer só as carnes das ovelhas e não pregar a salvação, acorda, o reino do céu vai chegar na porta dos vossos corações, para que tenha vida eterna. E se você não for encontrado escrito no livro da vida, você não tem parte com Deus. Você tem que aceitar a Ele, confessar a Ele da sua própria boca, falando assim: Jesus Cristo, escreve o meu nome no livro da vida, eu te reconheço como meu Deus. Porque naquele dia, se não for encontrado escrito no livro da vida, Ele vai falar com você: se apartai-vos vós de mim, que pratiqueis iniquidades. Eu fui na igreja, eu pregava, mas eu não tinha o nome escrito no livro da vida. Apartai-vos de mim, que pratiquei iniquidade. Esta é a palavra, Apocalipse 20:15 vai dizer. E muitos não vivem essa verdade. As igrejas querem pregar prosperidade. É um Deus de troca, um Deus de venda, um Deus de comércio, um Deus de negócio. Eu prego um Deus ressurreto, Cristo verdadeiramente vivo, o Rei da Glória que está voltando. E são dias de dores, de sofrimento, dias de dores de parto, para que tenha uma nova vida, uma vida eterna e equitéria diante da presença dEle, para que aceite a Ele como seu Salvador, o seu único e suficiente Salvador, acima da justiça das autoridades terrenas, acima de toda a tua existência, para que você seja conectado nele e viva nele, por Ele, para que tenha vida, e o teu galardão está nos céus e não nessa terra, porque aquele que se apega aos desejos dessa terra está afastado e separado do elo do Senhor, o teu Deus. Está indo contra participando dos desejos deste mundo, está indo contra a vontade do Criador, porque o mundo jaz do maligno, e quando eu caminho sentido ao mundo, eu caminho para o precipício do inferno. Mas quando eu caminho ao contrário do mundo, fazendo ao bem a todo ser, a toda criatura, e crendo em Deus, em Jesus Cristo como meu Salvador, eu estou a caminhar para os céus, quando eu aceito a Ele e tenho escrito o meu nome no livro da vida. Porque existem os livros são os meus pensamentos, os teus pensamentos, os meus atos, tudo que você fez desde a geração de Adão, desde Adão, o primeiro homem, até o dia que ele vir. E muito em breve, dessa geração não passará. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua o confessará. Os livros são todos os atos, os seus pecados ocultos, seus desejos ocultos. Ele sabe de tudo, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, está em todos os lugares. Todos os pecados de todas as pessoas que viveram, de todas as gerações, estão anotados nos livros. Agora, esse livro, que é o único livro, que é o livro da vida, você tem que estar escrito nele, que se você não estiver escrito nele, naquele dia, apartai-vos vós de mim, que pratiqueis iniquidades. E tem pessoas que estão dentro da igreja há mais de 20 anos e não tem o nome escrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque pessoas pregam, roubam o que não são deles. Mas hoje Jesus Cristo, Ele quer mudar a tua causa, a tua vida. Ele quer fazer com que você aceite ao caminho da verdade. E é muito simples de você aceitar. Aqui não pede dízimo nem oferta, não. É só você colocar a mão agora no teu coração. Eu não estou aqui... A igreja que você vai, todas as igrejas são de Jesus Cristo. Ele é o dominador. A religião não vai te salvar. Quem vai te salvar é Jesus Cristo. E você tem que aceitá-lo e reconhecer a Ele como Deus da tua boca. E hoje, agora, nesse momento, chegou a esta oportunidade dele salvar a tua vida, a tua alma. É só você colocar a mão no teu coração. E você tem que confessar da tua própria boca. Coloca a mão no teu coração, você que quer ser escrito no livro da vida. E fala assim comigo:
agora, nesse exato momento, repetindo essas palavras da tua própria boca. Fala assim: Senhor Jesus, Jesus Cristo, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida, te reconhecendo como meu Deus único. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Senhor Jesus, escreve o nome destas pessoas no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Entra na casa, nos lares, nas famílias, nos familiares. Vai curando as doenças físicas, psicológicas dentro da mente, do coração. Vai desfazendo tudo quanto não provém de ti, Senhor. Vai tirando todo o ódio, trazendo o perdão aos corações, trazendo a felicidade onde há tristeza. Tira, Senhor, todas as obras malignas, Tira, Senhor, todas as obras satânicas, todas as obras de macumbaria sejam desfeitas agora. Todas as obras, julgos e fardos sejam desfeitos agora, em nome de Jesus. Que todo mal, potestade, malignidade bata em retirada pelo nome de Jesus. Que toda dor, doença incurável seja curada agora pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus Cristo, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Toca agora, Senhor, na profundeza da alma, na divisão do espírito. Limpa, Senhor, de dentro para fora, desarraigando todo mal, todas as trevas, que haja luz dentro dos vossos seres, libertação pelo nome de Jesus Cristo. Seja curado, libertado, seja salvo pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus Cristo, porque o nome de Jesus tem poder sobre todo o nome. Escreve o nome destas pessoas que querem te aceitar, Senhor, no livro da vida. É necessário que você seja escrito no livro da vida. E você tem que repetir as palavras da tua própria boca, falando assim: Senhor, eu te aceito como meu Deus único, fiel e verdadeiro. Te reconheço, Jesus Cristo, em todos os meus caminhos. Escreve meu nome no livro da vida, para nunca mais ser apagado, em nome de Jesus Cristo. Deus, Ele é maravilhoso, Ele tem o melhor dessa terra para você. Mesmo que as suas lutas, as suas provas, quando você deita ao seu travesseiro, as suas desilusões, na qual você não mostra para os próximos, nem para os seus familiares, aquelas dores que são incuráveis dentro do teu coração, Ele está tirando todo o problema, resolvendo e solucionando, trazendo a luz ao teu espírito agora, neste momento. Ele está revigorando as suas células, regenerando, tirando toda a doença, restabelecendo. Porque Ele é o teu refúgio, a tua segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, Ele descansará. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e das pestes perniciosas. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é o seu escudo e é broquel. Não temerás espanto noturno, nem setas que voem de dia, nem pestes que andem na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás o leão, a áspide, calcarás ao filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente ele te amou, também eu livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Oh glória! Você pode glorificar a Deus.
Esta é uma promessa para a tua vida. Esta é uma promessa. Ele é o teu refúgio, o teu abrigo, a tua segurança. Ele é a tua esperança. Ele está contigo para que não temas, para que não te assombre, para que não se atemorize, que Ele é o teu Deus perfeito, em poder e em majestade absoluta. Ele é o dominador da existência, o Rei da criação. A Ele a honra, a glória seja dada, ao louvor, ao domínio da existência. Ele te bloqueia de todo o mal agora, neste momento. Que toda maldição hereditária seja quebrada, retirada da tua vida. Toda obra de macumbaria seja destruída. Que toda a doença saia, em nome de Jesus. Que toda culpa, todo fardo, todo jugo saia em nome de Jesus. Que toda a separação saia pelo nome de Jesus. Que todos os pensamentos de morte saia em nome de Jesus. Que aonde não há esperança, a luz resplandeça dentro do teu coração. Em nome de Jesus. É pelo nome de Jesus. Ele é o teu escudo. Ele te bloqueia de todas as hostes da maldade, potestades, malignidades. Não deixe que as trevas resplandeçam. Não deixe que as trevas predominem sobre a tua existência. Mas que a luz resplandeça ao teu coração. Porque Jesus Cristo é luz em meio à escuridão. E quando Ele atinge a profundeza do teu coração, não tem como esconder esta luz. A luz vai resplandecer, a luz vai vivificar, vai restaurar, vai levantar o doente, o abatido, o caído, o aflito. Ela vai curar a tua alma, as tuas feridas. Se entrega ao Senhor, ao teu Deus, confia nele, e Ele mudará toda a tua história. Porque ainda que os seus pecados sejam mais vermelhos que o carmesim, se tornarão mais puros do que a neve, mais brancos do que a lã. Ele carregou sobre si os teus fardos, os teus jugos. Mesmo que o inimigo está acusando você na sua mente, neste momento a libertação chegou à tua casa, à tua família. Aqueles que estão nos vícios, nas drogas, que estão no mundo se prostituindo, na idolatria, na imoralidade, Ele está a te perdoar. Porque Ele é o seu justificador. E se você confessar a Ele, todos nós pecamos todos os dias. Somos pecadores constantes. Todos nós. E aquele que falar assim, em mim não há pecado, é mentiroso. Coloca Deus como mentiroso dentro da Bíblia. 1 João vai dizer. 1 João 10. Mas Ele é o nosso intercessor, intermediário, que te ama muito. E Ele quer te alcançar agora, neste momento. Ele quer te alcançar agora, neste momento, para que tenha vida. Vida verdadeira, vida eterna, diante da presença dEle. Vida. E esta vida é só Ele que pode te dar. Porque Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é poderoso. Ele está agora te alcançar neste momento, para que você tenha vida verdadeira, se entregando diante dos caminhos dEle. Porque Ele nunca desistiu de você. Ele nunca desistiu de você. Ele nunca vai desistir de você. Ele nunca vai te abandonar. Mesmo quando você desistiu de si mesmo, Deus esteve com você. Mesmo quando você desistiu de você mesmo, Deus esteve com você. Deus sempre está com você. Sempre está a usar alguém a falar com você. Sempre está a usar alguém a falar ao teu coração. Jesus Cristo fala com você: vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Ele te liberta de todos os seus jugos, de todos os seus pecados. Porque o inimigo, ele vai martelar na tua mente, não tem mais jeito, se entrega, não tem mais solução, acaba com tudo. Mas Jesus Cristo está aqui agora, a falar com você: não. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, o sal da terra. Não temas, a palavra de Deus, ela vai dizer 365 vezes, não temas. Entrega a Ele agora a tua angústia, os teus pecados, as tuas vaidades,
Deixe de caminhar ao sentido a este mundo corruptível. Caminhe ao sentido da luz, que é Jesus Cristo, o Salvador, o Rei do Universo. Aquele que pode transformar e te usar como foco de bênção para restabelecer a tua casa, a tua vida, a tua família, aos teus familiares, aos teus filhos. Ele pode fazer o impossível se tornar possível, porque todas as coisas são possíveis àquele que crê. E crer é estar com Ele, crer é caminhar com Ele, crer é viver nele para que Ele viva em ti e você nele. Isso é grandioso. Ele nunca vai desistir de você. Nunca vai desistir de você. Mesmo que você desistiu de você mesmo, Ele está agora a te alcançar e te dar um novo caminho, um caminho de luz, um caminho de paz, um caminho de esperança, um caminho de salvação, um caminho de cura, um caminho de libertação, um caminho de restauração, de restituição, de restabelecimento, um caminho vivo que te conduz à vida eterna. E se você ainda não aceitou a Jesus, coloque a mão no teu coração e fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. É necessário que adoremos ao Senhor, que glorifiquemos ao Senhor, que façamos as boas obras no Senhor. Porque você tem que praticar a sua fé. Porque a sua fé é o que te dá a coroa da vida. É você acreditar. No mundo tereis aflições. Ele falou, não seria fácil. Porque você vencer o mundo corrompido, que está em trevas e já não vê a luz. Mas você tem que ser a luz deste mundo. O sal dessa terra. Porque uma vez que você conhece essa verdade vai te libertar. E você vai usar essa verdade para libertar a tua casa, a tua família, os teus familiares. Aí como eu faço? Orando 3 vezes ao dia, lendo as Escrituras Sagradas, pedindo que o Espírito Santo de Deus te revele a comunhão com o Pai. Porque você tem o seu livre-arbítrio. Não precisa de mim, não precisa de pastor. Você pode dobrar o seu joelho no seu quarto e buscar a comunhão. A igreja que você vai frequentar é com você e Deus. Deus é o dono de todas as igrejas, mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Amar ao Senhor, ao teu Deus, acima de todas as coisas, porque nós temos muitos que não são pastores, porque só pregam prosperidade, não salvação. Estão desviando como lobos, levando as ovelhas ao matadouro. E hoje a salvação chegou à tua casa, ao teu lar. Salve o teu vizinho, a sua família, os teus familiares. Salve aqueles que estão em trevas, trazendo uma palavra de esperança em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E esta palavra é que vivifica, que salva, que restaura, que renova, restabelece. Faltam 2 minutos e 25 segundos para estar acabando essa transmissão. Na madrugada nós estaremos transmitindo, lá para as 3 horas da manhã, 4 horas da manhã mais ou menos, estaremos transmitindo neste canal e no outro canal. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Se vocês ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, compartilhe uma mensagem. Eu vou estar orando por aqueles que estão enfermos agora, antes de encerrar. Coloque a mão na tua doença. Em nome de Jesus, você que tem visto também, antes que acabe o tempo, falta 1 minuto. Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo, os 7 Espíritos se movem diante do trono. Toca, Senhor, do alto da cabeça a planta dos pés, restituindo, regenerando, restabelecendo, sarando, curando, libertando. Em nome de Jesus, todas as doenças saiam do corpo físico deles. Todas as doenças saiam em nome de Jesus. Todas as potestades, malignidades, espíritos dos vícios, das drogas, espírito do crime, saia em nome de Jesus. Que toda a doença, que toda a opressão maligna saia das casas, dos lares, em nome de Jesus. Que todas as obras de macumbaria sejam desfeitas agora, desarraigadas, lançadas ao inferno, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, luz dentro das casas, dos lares, dentro das famílias. Restabeleça os casamentos. Tira, Senhor, todas as correntes, quebra todos os cadeados e artimanhas de Satanás agora, em nome de Jesus. Sejam restabelecidos, restaurados, revividos, renovados, curados pelo nome de Jesus Cristo, que é Ele que cura, Ele que liberta, Ele que salva, e a honra dele, a glória dele, é para Ele todo poder, domínio e louvor.
Grandioso és o meu Deus, Criador dos céus e da terra. Que hoje a salvação chegue à tua casa. Salve uma vida, salve uma alma. Propague a palavra de Deus. Jesus Cristo está voltando e não é tempo de brincarmos, é tempo de nos entrarmos e estabelecermos com Ele. Caminhe com Deus, seja a habitação do eterno Criador dos céus e da terra. A paz do Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal em nome de Jesus. Assim que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus.